Governo de transição. Site Metrópolis. Brasil lidera em número de estatais. Venda é a saída para ajustar contas. País tem 418 estatais controladas direta ou indiretamente por União, estados, municípios, de acordo com o levantamento da FGV. Mesmo depois de uma onda de privatização na década de 80 e 90, o Brasil é o país que tem o maior número de estatais entre 36 nações da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. No total são 418 empresas, controladas direta ou indiretamente por União, Estado e municípios. Dessas, 138 são federais e poderão ser alvo de privatização no governo de Jair Bolsonaro. PSL. Juntas, essas companhias empregam mais de 800 mil pessoas, sendo cerca de 500 mil no governo federal. Nesse quesito, o Brasil também é campeão entre os países da OCDE, seguido de perto pela França, mostra o levantamento do Observatório das Estatais, Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas, os dados da OCDE, clube que reúne os países mais desenvolvidos, do qual o Brasil quer ser integrante. Não consideram China e Índia e incluem apenas empresas do governo central, já que a estrutura dos países não tem estatais, estaduais e municipais. Apesar dos movimentos de desestatização dos anos 90, as empresas estatais ainda estão bem presentes na vida econômica do país, afirma o economista Márcio Holland, da FGV. Nesse grupo estão algumas das maiores empresas brasileiras como Petrobras, Eletrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. Algumas dessas companhias controladas pelo Estado foram alvo nos últimos anos de abuso do poder controlador, elevado nível de influência político-partidária, além de estarem envolvidos em recorrentes escândalos de desvio de finalidade e de corrupção, lembra Holland. Para melhorar a gestão e reduzir a ingerência política dessas empresas, foi criada em 2016 a chamada Lei das Estatais, com regra específica para a nomeação de diretores, membros do conselho e um rígido programa de regra de conduta. Planos. A privatização é sempre um caminho apontado pelos especialistas para reduzir o tamanho do Estado, modernizar alguns serviços e acabar com as interferências políticas. O presidente eleito Jair Bolsonaro, PSL, já afirmou que pretende fazer uma série de privatizações, mas desde que não envolva empresas estratégicas. A declaração trouxe uma série de dúvidas sobre o que isso significa e que companhias poderiam ser transferidas para a iniciativa privada. No ano passado, a União gastou 9,3 bilhões a mais com as empresas estatais do que arrecadou. Segundo o relatório divulgado na semana passada pelo Tesouro Nacional, o governo federal recebeu 5,5 bilhões em dividendos, juros sobre capital próprio das estatais federais do ano passado, mas desembolsou 14,8 bilhões em gastos com pessoal, investimento ou manutenção dessas empresas. Venda de estatais vira saída para fechar contas. Durante as eleições e agora no início de um novo governo, as privatizações voltaram conforme as pautas políticas e econômicas do país. O economista Márcio Holland, da FGV, lembra, no entanto, que a agenda de privatizações sempre esteve associada com crises fiscais e financeiras. Do Estado, ou seja, o Poder Executivo propõe a venda de seus ativos para contribuir com a melhoria do perfil e a redução da dívida pública, afirma. Essa não é uma boa justificativa para a opinião pública, diz o professor do INSPER, Sérgio Lazzarini. Ele destaca que, em pesquisa feita com 1,2 mil pessoas em meados deste ano sobre privatização, 17,3% disseram ser favorável ao processo. Mas quando revelado que o dinheiro arrecadado seria usado para reduzir dívida, esse percentual caiu para 14,9%. O contrário ocorreu quando o argumento para a privatização foi melhorar
a qualidade dos serviços e evitar preços excessivos. Nesse caso, subiu para 27,6%, aprovaram a venda. Na avaliação dele, a venda de ativos, especialmente dependentes da União, deve seguir um rito de análise de gastos e da produtividade de cada campanha. Segundo o relatório do Tesouro Nacional, 18 estatais que empregam 7,3 mil funcionários, 73,5 mil funcionários, são dependentes de recursos do governo. Em 10 delas, a necessidade de recursos da União estão acima de 90%. No total, a subvenção do Tesouro de 2017 para empresas foi de 14,6 bilhões. Questão ideológica. Segundo especialistas, não há uma solução única para todas as empresas estatais. Algumas seriam cobiçadas pela iniciativa privada, como é o caso do Banco do Brasil, Caixa, Petrobras e Eletrobras. Mas há também uma série de companhias dependentes da União. Que não geram receita suficiente para bancar a operação nem têm função social, com interesse coletivo ou imperativo de segurança nacional, afirma Holland. Não faz sentido, por exemplo, privatizar a Conab, que faz política pública de distribuição e escoamento da safra. Diz ele. Por outro lado, completa o economista, há um leque enorme de empresas que poderiam ser vendidas e que não tem mais motivo para ficar sob o controle estatal. Os Correios e a Infraero são entre elas. Vender os Correios e a Infraero no governo de Jair Bolsonaro, que pode acontecer a venda dessas duas empresas estatais do Estado. Para a economista e a advogada Helena Landau, reconhecida por ter coordenado o programa de privatizações do governo de FHC nos anos de 1990, há pouca coisa que não pode ser privatizada no país. Pode acontecer a venda da Eletrobras, da Petrobras, do Banco Brasil, a venda da Caixa Econômica, pode acontecer a venda do Banco Central. Então, tudo isso pode acontecer no governo do Jair Bolsonaro. Não existe o que é ou não estratégico. Isto embute uma questão ideológica. Diz ela que decretaria o fim das empresas como Telebrás, Valec e Casa da Moeda, se estivesse no comando. Mas ela alerta, liquidar empresas também exige cuidado e custa dinheiro. É preciso de uma lei específica para lidar com questões decorrentes dessa decisão, como a situação dos empregados, como fica isso se eles não podem ser demitidos.